Olá, gente. Meu nome é Tarsila. Hoje eu vou falar para vocês um pouquinho sobre lesão renal, tá? As terapias de substituição renal, sou nefrologista. Então, acessos vasculares para hemodiálise. Nós temos, para a realização da hemodiálise, é necessário um vaso sanguíneo que permita a remoção de altos fluxos de sangue, que o fluxo de sangue seja constante. E o vaso permite a inserção repetida de agulhas. A necessidade de acesso vascular em pacientes com insuficiência renal pode ser temporário ou permanente. Então, nós temos alguns acessos temporários: catéter central de duplo lumen, jugular, subclávio, né, na femoral. Nós temos também acessos permanentes ou subpermanentes, fístula arteriovenosa, enxerto plástico e perquete, tá? Né? Então, vamos lá. Nós temos acessos temporários na insuficiência renal aguda, na insuficiência renal crônica, sem acesso permanente, pacientes transferidos, né, também de CAPD, tá, e pacientes transplantados, tá certo? E acessos permanentes e subpermanentes, pacientes com insuficiência renal crônica em programa de hemodiálise. Então, o acesso temporário é um tipo de acesso vascular usado por um curto período de tempo, até que o rim estabeleça suas funções ou o acesso definitivo possa ser utilizado. Nós temos aqui, no caso, a junção, né, da artéria com a veia, né? No caso, nós temos aqui essa função, tá, das agulhas, tá? Então, para você ver aqui bem direitinho, tá? Com silicone, tá? Teflon, né? Conectorzinho, ok? Nós temos o catéter em subclávia, tá? Nós temos o catéter em jugular. Catéter venoso central duplo lumen. Quais são as complicações imediatas? Hematoma, sangramento, pneumotórax, hemotórax. Tardias, infecções, tá? Por isso que é importante saber os sinais cardinais, os sinais logísticos, ok? Obstrução, exteriorização, trombose venosa profunda e quebra ou dobra. Então, mecanismo de contaminação intraluminal do catéter vascular. Mão dos profissionais, microflora da pele do paciente, colonização do canhão, fluido contaminado, contaminação durante a inserção e propagação via hematogênica. Então, vias de acesso para contaminação de um dispositivo vascular. Então, catéter central de duplo lumen, cuidados de enfermagem, infecção de orifício, de inserção, definição, eritema, dor e duração, ou secreção purulenta a menos de 2 centímetros do orifício de inserção do catéter, manutenção do orifício do catéter, inspeção diária, avaliar aspecto, palpação, avaliar dor, secreção, avaliar tipo de secreção. Catéter central de duplo lumen, cuidados de enfermagem, lavar as mãos, melhor o título higienização das mãos, né? Sempre que for manipular as conexões, a opção de uso de álcool gel. Desinfecção das conexões com álcool a 70%. O melhor do que o álcool, gente, é a clorexidina alcoólica, tá? Mas alguns locais usam álcool. Antes de injetar medicações ou desconectar para a troca de equipes ou qualquer manipulação. Manipulação para melhorar o fluxo, evitar empurrar, tá? Ou puxar ou rodar o catéter para não mobilizar o biofilme. Então, acesso temporário, técnica de curativo do catéter, preparar o material, higienizar as mãos, colocar os EPIs, remover o curativo anterior, inspecionar o local, tá? Provável infecção, tá certo? Retirar luvas de procedimento, higienizar as mãos e abrir o pacote de curativos e o material a ser utilizado, calçar luvas estéreis, fazer antisepsia no local de inserção utilizando gás estéril e a solução antisséptica de uso da unidade com movimentos de dentro para fora, da área limpa para suja. Fazer compressão do local para avaliar a presença de dor e secreção, repetir a antisepsia, limpar os segmentos do catéter com água 70% na parte proximal para distal, secar a pele com gás estéril, colocar gás estéril dobrada sobre o catéter, colocar gás estéril dobrada sobre o local de inserção do catéter, cobrir com micropore deixando os segmentos dos catéteres livres, retirar as luvas, desprezar o material contaminado, caminhar o paciente para a diálise. Então, os cuidados gerais de enfermagem, lavar, higienizar as mãos antes de manipular o catéter, fazer curativo pré-hemodiálise, observar sinais de infecção, usar a técnica séptica durante o curativo, aspirar a heparina residual dos segmentos do catéter antes de iniciar a diálise, evitar a inversão, né, dos segmentos da artéria e da veia, evitar tracionar o catéter durante a fixação das linhas.
para iniciar o segmento arterial e venoso de acordo com a indicação do fabricante ao final da diálise, evitar a utilização do catéter fora do período de diálise. A orientações ao paciente evitar a manipulação do catéter, não permitir coleta de sangue ou administração de medicamentos por parte de pessoas estranhas à unidade de diálise, não molhar o curativo, informar a clínica a presença de qualquer anormalidade, sinais de infecção, sangramento ou outros. O acesso definitivo é um tipo de acesso que pode ser utilizado por um longo período, meses a anos, incluindo, tá? Anastomose cirúrgica de uma artéria e uma veia vizinha, FAV, que a gente fala, interposição subcutânea de um enxerto plástico entre uma extremidade arterial e uma veia, a prótese, tá? PTFE, um implante de um catéter de silicone de luz dupla, né, em veia jugular interna, Pernicat. Então, a fístula arteriovenosa é a anastomose direta entre uma artéria e uma veia superficial, levando à dilatação da veia e desenvolvimento de uma parede venosa mais espessa, permitindo a inserção repetida de agulhas e um fluxo de sangue constante para a hemodiálise. A fístula arteriovenosa, o histórico dela em 66, foi a primeira fístula, né, criada pelo Siminho e Brescia, né? Em 74, a FAV, heteróloga carótida de boi. Em 75, FAV do cordão umbilical e safena. E 77, enxerto plástico PTFE, tá? Prótese de politetrafluoretileno. Então, aqui um exemplo de uma prótese, tá certo? Né? Em último caso, tá, gente? Então, já tem se tentado de tudo. Já tem se tentado catéter, perniquete, já tem se tentado fístula e não conseguiu nada. O último caso é a prótese, tá certo? Então, é uma diálise fístula arteriovenosa. Tá, gente? Isso aqui, quando vocês forem trabalhar, dependendo do local, dependendo das agulhas e do material, né? Isso aqui vai ficar bem elevadozinho, tá? Isso aqui é uma bombinha relógio, tá certo? Existem agulhas, né, modernas que não deixam, né, dessa maneira, mas nem toda clínica tem, tá? Então, onde eu trabalhava, infelizmente, nem todos os pacientes usavam, né? Só das fístulas novas e olhem lá. Fístula arteriovenosa, certo? Você tá vendo que são duas funções, uma para cima, uma para baixo, né? Uma puxa e a outra, né? No caso, injeta, né, o sangue, tá certo? Então, você tá vendo duas funções, tá? As duas podem ser para cima? Podem, né? Dependendo também do tipo da fístula, mas assim, o ideal é ser uma punção para cima e a outra para baixo. Não sei se vocês dá para ver claramente nessa aqui, isso aqui dá para ver mais, ó. Você vê que uma punção é para cima e a outra punção é para baixo, tá? Então, assim, é meio complicado e estranho, né? Uma é arterial, outra é venosa, tá certo? Pra vocês, né? A venosa para cima, a arterial para baixo. Fístula arteriovenosa, certo? Técnica de punção da fístula arteriovenosa, ok? Você está vendo aí o 1, 2 e o 3. Fístula arteriovenosa, cuidados com punção. Averiguar se o paciente lavou o braço da fístula arteriovenosa com água e sabão antes de posicionar-se para a punção. Preparar o material e a dose de heparina, colocar o papel toalha sobre o braço do paciente, avaliar a condição do acesso, o frêmito e permeabilidade do vaso, inspecionar a FAV para detectar possíveis sinais de infecção, dor, hiperemia, edema e presença de secreção. Nós temos que também selecionar os sítios de punção, variando os locais. Só é para funcionar no mesmo local, né, se a agulha, né, utilizada for a agulha com uma tecnologia mais avançada, né, que a gente vai fazer, né, um caminho, tá? Mas se não, se for uma agulha cortante nós não podemos funcionar no mesmo local, só se for agulha não cortante. Fazendo sepsia 4/70, fazendo movimentos de dentro para fora ou de cima para baixo, sem retornar ao local que já foi limpo, funcionar o ramo arterial conforme rotina da unidade, com o bisel, né? Com Lzinho, tá? Foi mal aqui, no sentido contra o fluxo sanguíneo, mantendo a distância de 3 centímetros acima da anastomose e fixar a agulha com fita adesiva. Funcionar o ramo venoso, mantendo distância maior que 5 centímetros entre as agulhas, fixar a agulha com fita adesiva, injetar a heparina em bolo, seguindo a pressão médica, testando a integridade do vaso, conectar as linhas arteriovenosas e iniciar a diálise, né? Então, nós temos trombose, tá? Então, é muito complicado, tá? Certas complicações das fístulas arteriovenosas, a infecção, tá? Baixo fluxo, né? São as aneurismas que a gente fala, o número disso aí é bem elevado, isso é uma bomba relógio, tem a síndrome do roubo, né?
enfim, tá? O hematoma, enfim, tá? Então, as complicações, isquemia da mão, provoca por sequestro de sangue nas casos de fístulas radiocefálicas com anastomose lateral ou em pacientes com a circulação já comprometida, tais como diabéticos ou pessoas idosas, baixo fluxo sanguíneo provocado por trombose parcial do ramo venoso devido à fibrose secundária, a múltiplas funções venosas no mesmo local, a síndrome do roubo, vasos secundários, tá? A redução do fluxo, fístula arteriovenosa, complicações, aneurisma, tá certo? Hematoma. Nós temos também a questão do hematoma ocorre quando há extravasamento de sangue de um vaso para os tecidos circunvizinhos. Pode ser causado por transfixação do vaso por função incorreta, fragilidade vascular e traumatismos. E os cuidados de enfermagem, aplicação de compressas de gelo imediatamente no local para possibilitar a vasoconstricção. Detalhe, né? Com a toalhinha e com paninho, tá? Não vai colocar em cima direto, não. Aplicar compressas de calor úmido no local 24 horas após para acelerar a absorção de sangue. E atenção, nunca retirar as agulhas em caso de hematoma após a administração de heparina. É pouco comum, tá? Na infecção de fístula e geralmente de origem bacteriana, detectar por sinais de inflamação locais, eritema, duoduração ou presença de secreção purulenta, o enxerto arterovenoso. É o recurso utilizado para a impossibilidade de confecção de fístula arteriovenosa, pode ser utilizado logo após a sua confecção. O enxerto arteriovenoso, as complicações de infecção, estenose, trombose, aneurisma, isquemia ou edema da mão e sangramento, tá? São as complicações semelhantes da FAB. Então, gente, até mais, né? Espero ter ajudado vocês. Até a próxima.